acho que foi Samantha, se eu não me engano. Isso, boa tarde, então, professora, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Samantha Ramos, eu moro aqui em Curitiba, e eu sou servidora do Instituto Federal do Paraná, do IFPR. Então, hoje nós estamos aqui com mais 2 colegas da mesma instituição, né? Na instituição, eu sou técnica em assuntos educacionais, então eu faço parte aí do quadro técnico-administrativo da instituição, e minha formação é na área de licenciatura em biologia e também mestre em educação profissional e tecnológica, né? Então, no IFPR, eu trabalho na diretoria de extensão arte e cultura, então, por isso aqui o meu interesse e minha participação no evento, né, e considerando a grande participação de Freire na temática da extensão, né, nas práticas extensionistas, e é a primeira vez que eu participo do evento com vocês. Obrigada aí pela oportunidade. Ai, que bom, Samantha, muito bem-vinda. E a gente também te espera aqui em Recife, no colóquio, em setembro. Vivian? A Mônica Simão levantou primeiro. Foi? É porque na lista aqui tá aparecendo do primeiro ao último, mas tudo bem. Mônica, acho que foi tu, viu, Vivian? Vivian, foi você. Pela ordem aqui, né? Boa tarde, novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, novamente. Me chamo Vivian Liégia, sou do 5º período de Pedagogia da UFRN, aqui em Caicó, no SERES, o Centro de Ensino Superior do Seridó. Sou bolsista de extensão e também faço parte do GPPIF, que é um grupo de pesquisa, extensão e ensino em Paulo Freire, sob a orientação da professora Maria Mello, e Daiane Lopes também faz parte, minha grande amiga. E já é a segunda vez que eu participo do pré-colóquio. Eu participei aqui em Caicó e estou participando agora no de Curitiba, e no de Caruaru também estarei. Muito bem, é muito bom lembrar que vai ter o de Caruaru, que vai acontecer em abril, para quem quiser participar. Não sei se vai ser híbrido, mas quem já quiser passear aqui no Nordeste, né? E vir com a gente. A gente teve o ano passado, no final do ano, o primeiro colóquio foi aqui em Recife, que eu coordenei. E aí a gente está agora com esse de Curitiba e tantos outros vão acontecer. Então acompanhem, porque a gente vai ter também pré-colóquio internacional. Muito bem-vinda, Vivian. E agora, na lista aqui, Mônica. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Eu fiz uma gambiarra, gente. Eu entrei com os 2 e-mails aqui pelo celular para poder ter o áudio, porque no computador não deu certo. Eu troquei de navegador, não deu certo. Então, eu sou a Mônica, sou colega da Samantha, colega do professor Leandro também, que está aqui conosco. Nós somos do IFPR. No caso aqui do Paraná, eu estou na cidade de Irati, no Paraná, que fica mais na região central, ali para quem conhece o estado aqui. E a gente veio falar um pouquinho hoje aqui, né, escutar bastante e falar um pouquinho da nossa experiência também ali com a extensão, com a curricularização da extensão e essa questão dessa importância do Paulo Freire, que ela também, todo esse repertório perpassou toda a construção que a gente fez aí, né, com relação a essas questões da curricularização da extensão. Eu também sou técnica em assuntos educacionais, como a Samantha, sou da área de formação inicial de História e Pedagogia, tenho mestrado em Educação e estou concluindo esse ano o doutorado aí na PUC em Educação também. Que joia, Samantha. Mônica, muito bem-vinda, porque você falou Samantha, né, Samantha? Aí eu fiquei com Samantha na cabeça, mas aí o grupo, porque eu vi que vocês 3 estão aqui com o trabalho de curricularização e nos interessa muito, né? E eu vou ter muitas curiosidades aí para perguntar para vocês também sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu fui vice-coordenadora da setorial de extensão aqui no centro e é algo que a gente vem discutindo aí em relação aos cursos, né? E a extensão na universidade. Deixa eu ver aqui na lista, Leandro, que é do grupo também. Então, né, Leandro, ele já levantou a mão. Obrigado, estão me ouvindo? Sim. Beleza, só a câmera, eu estou aqui no campus, então não estou com o melhor equipamento possível. Então, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar participando desse GT. Agradeço o convite da Mônica e da Samantha, né, para a escrita deste trabalho. Então, eu sou o professor Leandro Rafael Pinto, sou professor aqui do Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba. Sou docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, né, o ProfEPT.
aí um grande programa na área de ensino que os institutos federais têm aí pelo Brasil. Fui orientador da Samantha, né, nesse trabalho relacionado à extensão, colega da Mônica, de pesquisas também na área da extensão. E estamos hoje para compartilhar um pouco dos resultados da pesquisa e também ouvir e aprender muito com vocês. Obrigado. Obrigada, Leandro. Então, para eu entender, Leandro é docente, Mônica é técnica, eu queria... Samantha é docente também, ou é técnica? Eu sou técnica, Viviane. Técnica também, docente é Leandro, certo. Isso. Deixa eu ver aqui na sequência, Wilson, ou Wilson, me corrija. Sim, Wilson. Está me ouvindo bem aí? Sim. Eu falo a partir de Curitiba, mas não sou curitibano, sou guineense da Guiné-Bissau, como Fino e Mamadou. E sou estudante de pós-graduação, mestrado, né, em estudos literários da UFPR. Estamos aqui para partilhar um pouquinho sobre pensamentos de Paulo Freire, mas voltar ao contexto guineense, né? Desde ser, eu tenho esse apreço mesmo aos pensamentos de Paulo Freire, as suas propostas para a educação. Inclusive foi um dos suportes, né, das nossas discussões ao longo da graduação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é PIBIT. Então, desde aquele momento que tive primeiros contactos com as obras do Paulo Freire, senti alguma coisa que me chamou a atenção e continuei seguindo essa linha mesmo de pensamento de Paulo Freire em relação à área de educação, ao ensino, né? Obrigado. Muito obrigada, Wilson, pela sua participação e a contribuição aí de vocês, né, nesses trabalhos que vocês vão apresentar, que também muito nos interessam e fortalece, né, a troca entre continentes e a expansão dos estudos e da proposta freiriana. Fabiano? Fabiano, você escuta? Oi, desculpe, agora acho que estou escutando. Então, eu estou presencialmente aqui na PUC, meu nome é Fabiano, sou daqui de Curitiba mesmo. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Então, o foco da minha apresentação de material foi relativo a uma formação que ocorreu no município relativa à tecnologia educacional, focando na perspectiva freiriana de criticidade e visão de mundo. Então, a minha primeira participação nesse tipo de evento, estou ansioso aí para poder aprofundar os conhecimentos e fazer uma troca interessante nessa tarde. Que bom, Fabiano. E você fez o contrário, você foi presencialmente e está acompanhando a gente aqui de forma remota. É legal, tá vendo? Esse movimento? Muito bom. Grácia? Boa tarde a todos e a todas. Novamente eu aqui. Bom, eu sou a Grácia, eu sou aqui de São Luís, do Maranhão. Sou mestranda em Educação pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. E estou aqui, assim, para falar um pouquinho sobre a jornada de alfabetização no Maranhão, com a proposta, embora eles utilizam, né, na metodologia o Sim Eu Posso, né, que é um método assim, um pouco mais tradicional, né, tem um rigor, né, metodológico, mas eles intercalaram com o círculo de cultura, né, que foi um diferencial e foi uma grande sacada, né, dentro da jornada de alfabetização. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso mais tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, muito bom ter você e acompanhar essa sua apresentação e o que você vai compartilhar com a gente. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguém, mas quem foi chegando, que não se apresentou, né? Acho que chegou depois, Eneli. E se você quiser falar algo... Eneli. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Desculpa, eu estou na rua aqui, que tive um probleminha para resolver. Bom, eu sou pedagoga, né, mestre em educação,
e sou doutoranda em educação pela PUC do Paraná. E eu estou apresentando um trabalho na área de educação, né? Na verdade, eu estou no início da minha pesquisa, né, da tese, e já estou na escrita da tese, mas estamos ainda no início. A formação de professores, e eu vou usar como, me baseando, né, nos autores Johann Pestalozzi e Paulo Freire. A educação popular, desculpa. Muito bem, obrigada aí, Nelly, também. E eu acho que só faltou, você confere comigo, Daiane, das pessoas que seriam Eliana, não é isso? Sim, senhora. Pronto. Então, é isso, gente. A gente fez aí, a gente conheceu, viu os territórios que a gente está, quem somos, nossas experiências. A gente viu aí que temos diferentes áreas dialogando, desde a pedagogia até direito, enfim, mas todos aí com esse olhar interessante e interessado, né, pela nossa sociedade, pelas relações e pelo que nos move. Eu quero passar, então, para a Vivian, que fez o pedido de iniciar essa conversa. Então, Vivian, você apresenta, né, como você tiver vontade de expor o seu trabalho, e aí eu peço para quem depois, né, a gente pode abrir para discutir, mas vocês também podem continuar essa proposta do que ela passa, também trazendo a sua experiência. Então, quem se sente motivado, engajado para continuar, pode ficar muito à vontade, tá? Não tem ordem, e aí vocês é que vão mandar nesse círculo, tá? Eu estou aqui só para mediar. Daiane, você pediu a palavra? Eu ia sugerir que fizessem uma listinha, mas a senhora disse que não precisa, então deixa quieto. Como preferirem. Se quiserem fazer a lista, fiquem à vontade. A ideia é que, às vezes, tem alguém que acha que o seu trabalho, né, complementa, que pode pegar o gancho, e aí já se sente no desejo de continuar. Vivian? Me perdi. Enfim. A minha proposta seria direitos humanos, direitos básicos universais ou seletivos. No nosso grupo de pesquisa, o GPPIF, a gente tem uma linha de pesquisa sobre direitos humanos, no qual eu me aprofundei bem rasamente, porque eu acabei de entrar no grupo de pesquisa, mas sempre me interessou a questão dos direitos humanos. Será que eles são acessíveis para todo mundo? E a partir disso a gente vai trazendo um respaldo, um questionamento. Nesse ano, de 2024, a gente vai completar 76 anos desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas será que essa informação, essa declaração, ela realmente está presente no nosso dia a dia? Será que todo mundo sabe o que ela é? Será que todo mundo tem acesso a isso? Será que nós conseguimos utilizar? No Brasil, pelo menos, na região onde eu moro, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela vai dizer: direitos humanos são direitos para defender bandido. Isso sempre ficou objetivo para a gente, de que era só direito de bandido, é só para fazer o bandido de coitadinho, de que ele precisa de direitos. Mas quando a gente vai perceber, são coisas básicas, mas que nem sempre estão presentes na nossa sociedade. Está lá descrito que a gente tem direito à educação, que a gente tem direito à segurança. Mas olhemos para as notícias, olhemos para o Rio de Janeiro, que é um estado com muitos problemas sociais, muitas questões. E eu quero voltar o meu olhar para a obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que foi um livro de 1996, se eu não me engano. Já estava promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas quando a gente vai ler a obra, pessoas passam fome, pessoas não têm acesso à educação, mesmo sendo um direito básico de sobrevivência. O que seríamos nós sem a educação? O que seria do mundo sem a educação? O que seria de nós sem o alimento? Quando a gente vai ler a obra de Carolina Maria de Jesus, ela relata que um dos amigos dela teve que começar a pegar comida do lixo, porque ele não tinha condições de comprar, ele não tinha locais
com a disponibilidade de alimentos gratuitamente, ele teve que pegar comida do lixo. E no açougue onde ele pegava esses alimentos, simplesmente passavam creolina nos alimentos. Então, mesmo que você quisesse pegar comida do lixo, você não tem a oportunidade de sobreviver, que a vida também é um direito básico. Ou seja, você acabava morrendo. Creolina é tóxico para a gente. Então, além do desperdício que os açougues têm, dos desperdícios, esse não é proposto para a gente. Não está acessível para ninguém. Eles, além de desperdiçar, eles passam uma substância que é tóxica para a gente. Outra coisa que aconteceu no nosso país, sobre os casos de intensa tortura contra o pessoal Yanomami, contra as comunidades Yanomamis, que muitos não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde básica, não têm acesso à alimentação. Muitos saíram desnutridos da situação. Eles ficaram privados da sua liberdade. Eles não tinham nem como falar dessa situação. Se não tivessem tomado providências, não teríamos como saber. Eles já teriam sido dizimados. Outro caso também é o de Marajó, onde muitas crianças são vítimas de estupros, sequestros, venda de seus órgãos, a prostituição também. Então, será que a Declaração Universal é acessível para a gente? Será que a gente tem essa consciência do poder que ela tem? Muitos nem vão saber o que é isso. Muitos desses direitos são deixados de lado. Cadê a segurança? Cadê a alimentação? Então, o que a gente precisa na nossa sociedade é ver novamente o poder da educação. Quando a gente traz a questão dos direitos humanos para a nossa escola, para a nossa universidade, é daí que começa todo o pensamento crítico. Porque quando eu tenho consciência do que eu tenho direito, eu passo a perceber o que se passa na minha sociedade. Eu vou atrás de ajuda, porque o que eles precisam é ajuda, de algo que os assegure de ter uma vida digna. E muitas vezes eles aceitam, apenas aceitam, porque não encontram outra maneira. E Paulo Freire sempre diz: a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, e essas pessoas mudam o mundo. Basicamente, esse foi o meu trabalho, eu espero que tenham gostado. Trouxe só uma ideia inicial para a gente ter uma certa reflexão sobre o que realmente acontece na nossa sociedade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Vivian. Você mexeu, viu? Mexeu com a gente. Você começou aí com muitas questões, muitas reflexões. E eu gosto agora porque na época do que a gente estava intensamente online, não tinha essas mãozinhas para a gente bater palma, e agora tem aí para interagir, né? E eu quero ver aí quem é que consegue continuar essa linha de reflexão aí, talvez, nos direitos humanos, né? Nesses aspectos que nos levam a refletir a própria dimensão humana, né? Do pensamento, o pensamento social, das ações, do que é que por vezes se passa na mídia, em alguns aspectos, em torno do que seria, como você trouxe, né, Vivian? Muitas pessoas não atribuem aquele sentido que a gente gostaria aos direitos humanos, né? Todavia, são tão necessários porque a gente tem pessoas que vivem em condições que não são humanas, né? Em situações que não são humanas. Quem continua aí essa discussão, que consegue relacionar o seu trabalho? Grácia? Sabe, Grácia, eu estava imaginando que era você, não sei por quê. A reflexão aí de Vivian, assim, nos tocou profundamente, né? Então, dentro dos direitos humanos, por que eu levantei a mão? Porque a alfabetização, né? E esse nosso trabalho, eu sou da UFMA, e a gente tem um grupo de pesquisa que se chama Instituição Educativa, Currículo e Formação Docente. E aí o foco do meu trabalho é a alfabetização de jovens e adultos, né? Então, um dos direitos
também, além do direito à vida, à alimentação, é a educação, né? Então, a jornada de alfabetização no Maranhão foi desenvolvida no governo, na época, em 2015, em que tinha um plano macro, que era o Mais IDH, né? Esse Mais IDH, ele tinha o objetivo de reduzir a extrema pobreza. Dentro dessa extrema pobreza, dentro do IDH, ele três ramos, que era a educação, a saúde e a renda, né? Então, a jornada de alfabetização, ela está inserida dentro da educação, né? Na escola digna, né, do governo da época, porque hoje nós temos um novo governo que não deu continuidade com muitas políticas públicas, né, que não tem continuidade. E aí a gente está pesquisando exatamente como é que se deu a mudança de vida desses egressos, né, porque a jornada de alfabetização foi 2017 e 2018, o plano Mais IDH foi em 2015, mas a implantação da jornada foi em 2017 e 2018. Né? Então, o objetivo macro era reduzir o analfabetismo. Né? Então, a nossa investigação é essa, é analisar essa repercussão, né, da jornada de alfabetização na vida desses egressos. A gente ainda está na pesquisa, né, de campo, porque o plano Mais IDH ele foi aplicado em 15 municípios que tinham o menor índice de desenvolvimento humano, né? E a gente está pesquisando dois municípios, que é Belágua e Água Doce do Maranhão. A Belágua, não sei se vocês já ouviram falar, mas já foi muito divulgado em jornais, a extrema pobreza que esse município passa. Hoje deve ter mudado, né, a situação, mas de pessoas, né, como a Vivian colocou, de pessoas que não têm o que comer, enfim, né, são situações assim que nos deixa as indagações, né, por que tanto sofrimento dentro das condições. Então, dentro dos objetivos específicos, né, da jornada, o objetivo macro era a alfabetização, mas dentro dos objetivos específicos seria a continuidade, né, dos estudos e também na elevação de emprego e renda, né? Então, a partir da alfabetização, se esses egressos, se eles mudaram alguma coisa na vida deles, né? E aí que eu coloquei para vocês, no Círculo de Cultura, eles usaram 2 métodos, né? O Sim Eu Posso, que é o método cubano, né? Desenvolvido pela professora Leonel, mas ele tem um rigor metodológico muito grande, né? Porque ele é televisivo, são 65 videoaulas, e aí que entra o Círculo de Cultura de Freire, porque como a jornada de alfabetização ela foi desenvolvida em parceria com o MST, e o MST, desde sua gênese, ele sempre trabalhou, né, com a pedagogia freiriana, então eles colocaram, né, os círculos para que não incorresse no erro de ter um método muito do que aquilo que o Paulo Freire sempre criticou, né, que é uma educação bancária, uma educação tradicional, em que o educando não é protagonista, né? E aí a gente tenta analisar dentro desse contexto como foi essa articulação, né, do método Sim Eu Posso e o Círculo de Cultura. Eu não sei se alguém quer falar um pouco mais a respeito, né? Depois a gente retoma para não se ficar só, porque é muita coisa. Né? Eu posso seguir. Posso seguir. Porque o meu trabalho
é intitulado Paulo Freire, Educação Pós-Colonial na Guiné-Bissau. Porque Paulo Freire foi convidado na Guiné também na tentativa, né, de criar um programa de alfabetização lá em Guiné. Então, acho que talvez se encaixa muito com essa tua fala, né, questão da alfabetização, e também, com certeza, com a fala da Vivian, né, porque essa questão de direitos humanos. Então, na verdade, o meu trabalho, como eu falei, né, se intitula Paulo Freire e a Educação Pós-Colonial lá em Guiné-Bissau. Por que eu pensei em fazer essa reflexão? Porque Guiné, né, é um país colonizado pelo Portugal e tomou a independência na década de concretamente na 1974, só que a gente sabe que a independência de um país, né, isso não elimina os resquícios da colonização, né? Então, nesse sentido, depois da independência, se pensou em convidar o Paulo Freire, né, para pensar na criação de um novo sistema de ensino lá em Guiné, porque ele era uma pessoa que pensava a educação nessa perspectiva de liberdade, né, de emancipação e tal. E ele, né, desenvolveu esse projeto, né, esse projeto de alfabetização lá em Guiné. Só que ao longo do tempo, né, dos primeiros anos da independência, a gente foi perdendo esses ideais, né, de Paulo Freire, inclusive do próprio Amílcar Cabral, que foi o pai da independência guinense, que também o Paulo Freire, inclusive, bebeu muito, né, das obras de Amílcar Cabral. Eles não chegaram a se conhecer muito bem, porque essa ideia de construir uma educação emancipadora já tinha sido começado antes, né, pelo Amílcar Cabral, nas zonas libertadas, e depois, né, o governo convidou Paulo Freire também para contribuir, né, nessa criação, né, de uma nova prática educativa que fugisse dessa lógica colonial. Só que, como eu falei, ao longo do tempo a gente foi, né, perdendo. Tem vários análises políticos, econômicos, que vai entrar, né, para a gente entender o porquê que a gente perdeu essa visão, né, de tentar criar uma lógica educativa que fugisse da colonialidade. Então, é nesse aspecto que eu trago essa reflexão sobre pensar, né, elaborar algumas reflexões acerca da importância do trabalho pós-colonial, educativo pós-colonial na Guiné-Bissau, a partir da experiência de Paulo Freire, né, desse convite dele, né, para a criação de uma nova prática educativa lá em Guiné, a partir do seu legado, né, para elaborar um processo, né, de transformação do sistema herdado pela colonização. Então, como a gente perdeu esse pensamento ao longo do tempo, por várias questões que Guiné-Bissau passou, né, político-militar, então eu trago essa reflexão, levando em consideração que, se a gente quiser realmente compreender, né, ou seja, promover um espaço de reflexão sobre o trabalho pós-colonial educativo lá em Guiné, a gente tem que procurar voltar a esse pensamento da Amílcar Cabral e Paulo Freire, para a gente poder superar essa ideologia colonial, né, que é indispensável, no meu ponto de vista, para que a gente retomasse, né, o caminho de desenvolvimento que sempre se pretendeu, né, depois da independência, que ao longo do tempo a gente perdeu. O Paulo Freire, como eu falei, foi convidado nessa perspectiva, né, de criação de uma campanha de alfabetização também de jovens e adultos lá em Guiné, porque depois da independência a gente tem um enorme número, né, de adultos que não são alfabetizados. Então a gente precisava de criação, né, de um programa de alfabetização de jovens e adultos e, consequentemente, também de um programa geral, né, de reestruturar o sistema educativo que foi herdado pela colonização. Então, nesse sentido que eu trago, né, uma reflexão, né, para resgatar o pensamento freiriano e da Amílcar Cabral, para que a gente possa repensar o sistema atual, que eu acredito que está muito infectado ainda do pensamento colonial. Se a gente realmente quer reconstruir o nosso país, né, para criar uma nova sociedade, né, longe desses resquícios da colonialidade, a gente tem que retomar esse legado que o Paulo Freire. Então, o meu trabalho, ele vai trabalhar muito metodologicamente o livro Cartas da Guiné-Bissau, não sei se vocês conhecem, onde Paulo Freire realmente registra em detalhes, né, essa experiência e legado dele lá em Guiné-Bissau. E, com certeza, né,
conversando com as outras obras dele também, a pedagogia da esperança, do oprimido, né? Mas o central vai ser esse, porque esse realmente é virado especificamente para a Guiné. Então, essa é a reflexão que eu procuro levantar. No meu mestrado, eu trabalhei sobre a concepção de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem dos professores, mas eu sempre procurei trazer Amílcar Cabral e Paulo Freire para conversar. O eixo principal, né, da teoria da aprendizagem que eu trabalhei é o Piaget, mas como o Piaget tem um conceito chamado tomada de consciência, então procurei fazer uma costura entre tomada de consciência, conscientização e descolonização das mentes, então ficou uma coisa muito bonita. Agora eu estou tentando continuar essa ideia no mestrado, já com um compromisso de embasamento teórico mais forte, né? Porque ali eu só tentava trazer lá nas análises, né, dos resultados, ou seja, dos dados. Agora tenho um compromisso de embasamento teórico mais forte, né, no doutorado. Mas basicamente é isso. Então achei que conversava muito com o que Grácia estava trazendo e, consequentemente, também o que Vivian trouxe nessa questão de direitos humanos e tal. Porque a gente sabe que essa relação de colonizador e colonizado também é uma questão de direitos humanos. É isso, para não me prolongar muito e roubar tempo dos outros também. Eveline, vou deixar aí, gente, porque tá mobilizando. Vê que coisa boa, Eveline. Complementa. Então, o estudo, né, que estamos desenvolvendo no mestrado, eu, em parceria com a professora Carla Cioli, que é minha orientadora, ele acho que atravessa essa discussão, porque ele vai na perspectiva de uma formação inventiva, numa perspectiva de um caminhar transgressor, né, de todas essas normatizações, padronizações, e com um olhar voltado para a inclusão, para a educação inclusiva. Porque a gente pensa que o direito, ele se limita às leis que dão acesso, mas aí vai muito além, né? Tem toda uma questão, assim, de direito à permanência, em pensar a hospedagem, como está hospedando esse outro, né? A forma como a gente está se organizando para estar recebendo esse outro na escola. Então, ele vai muito além do estar na sala de aula. É de proporcionar espaços para que esse outro ele possa ser aquela presença viva, ativa e participativa dentro da sala de aula. E aí a gente caminha nessa perspectiva de pensar a formação para além de toda aquela proposta que acaba tirando o protagonismo e a autonomia docente, né? E a gente também vem na proposta de olhar para a formação dentro do que o Freire diz, pensar a escola como esse espaço vivo, dinâmico, e como um espaço que deve ser constantemente lido. Então, a gente procura fazer esse vínculo da realidade para pensar e problematizar a formação docente. Então, é um olhar diferenciado da formação, porque foge da ideia da formação de habilidades de perspectiva apenas para a escolarização e para o desenvolvimento cognitivo, mas pensar a educação de uma forma mais ampla, essa formação no sentido de pensar o sujeito na construção social e cidadã também, para que ele possa participar ativamente da vida, do mundo, da vida em sociedade. Então, a gente busca fazer essas problematizações a partir do olhar também de Derrida, que a gente discute em nossos estudos, a hospitalidade, né? Essa hospitalidade numa perspectiva incondicional, onde o outro tem o direito de ser quem ele é e que ele possa estar sem que seja imposta nenhuma condição para ele. Que a educação, inclusive, ela não seja pensada na perspectiva da adaptação, mas na perspectiva de possibilidades de experiência e de troca e de vivência. Então, a ideia da formação para hospedar o outro na educação inclusiva, a nossa proposta é justamente essa, é um olhar diferenciado do que as diretrizes, os currículos padronizados, que ele não permite movimentos, né, do docente. A gente vai
tentando pensar uma formação com outro olhar para a educação. Eu não sei se estou me fazendo compreender. A gente pensa a escola como um espaço vivo, dinâmico, múltiplo, plural, e que precisa que as formações sejam pensadas dentro dessa dinâmica, dessa troca, dessa partilha, desse convívio e desse pensar coletivo, né? Para além do individualismo, da competitividade, da busca por resultados de ordem apenas quantitativa. A gente pensa a educação na perspectiva qualitativa. E eu acho que se articula muito com as discussões de Freire, porque a gente pensa o outro não mais como aquele que tem que ser oprimido, esse outro que é o outro diferente. Essa diferença ela tem que ser vista não como uma limitação, mas como uma possibilidade de novas experiências. E é por aí que vai nossos estudos e a nossa discussão. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, Eveline. Você já tocou aí Nelly. E Sara também? Mônica? Acho que Nelly primeiro, né? Deixa eu ver. Vocês aqui. Posso ser primeira? Eu não sei como é que é o nome da outra colega. Pode ser, então. Sara, Mônica e... Não, Nelly, Mônica e Sara. Tá, é porque agora eu estou aqui paradinha no carro, daí acho que eu vou conseguir. A minha pesquisa vai bem claro, na linha de Paulo Freire, né, do que as colegas falaram, da questão do direito à educação, né, dos direitos humanos. E o que eu busco, eu vou primeiro falar o pressuposto da onde que surgiu minha pesquisa. Eu trabalho como pedagoga há 15 anos, né? Então, o que sempre me incomoda o que me comecei a questionar, são aquelas listas enormes de exercícios que os professores de matemática passam para os alunos, né? Que eu vejo isso tudo, como o exercício, ele é muitas vezes ele não faz você interagir com o meio, né? Tá, mas aí, Nelly, o que levou você a pensar nisso? A formação de professores, né? A formação de professores, ela pode formar professores para a questão do amor e do cuidado, né? Para que o professor esteja mais próximo do aluno, para que a educação popular seja realmente acolhedora, como Paulo Freire pensou, e antes de Paulo Freire, Pestalozzi, né? Ele criou o método para a alfabetização das crianças órfãos, pobres da comunidade, e ele também entrou no meio político, né? E o Paulo Freire também. Então, assim, Paulo Freire falou muito, né, sobre a educação bancária, né? E aí o Pestalozzi, ele também nos traz isso, né? A interação com o meio. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa, porque assim, na verdade, eu já estou no 3º projeto. E aí, agora que tive que trocar de orientador, de linha por algumas coisas, né? Então, assim, é a primeira vez que eu estou falando em público sobre o meu projeto de tese. Como eu coloquei para vocês, ele é bem no início. Mas eu trabalho muito com a educação popular, né? Com mulheres. No meu mestrado eu também trabalhei com mulheres, pesquisei sobre mulheres haitianas. E isso tem essa questão de trabalhar a educação popular, de buscar hoje, né, que nós sabemos que está muito desvalorizada, né, e o acesso à educação cada vez mais difícil. Então, nós podemos formar um professor que ele vai ter a amorosidade enérgica, né, e Paulo Freire nos traz. Nós podemos pensar na formação, nas licenciaturas, um professor que eu vou pesquisar, eu ainda não fiz a pesquisa empírica, né? Vai ser num curso de licenciatura em matemática. O que eu vou buscar nesses alunos? Eu quero saber das experiências deles durante a sua trajetória escolar, né? Para ver o que ela pode nos trazer, o que ela pode nos falar, o que ela tem
em comum ou alguma outra questão que possa surgir na perspectiva de Freire e Pestalozzi. Acho que é isso. Muito bem, Nelly, obrigada aí por trazer. Fique nervosa não, viu? Porque você falou muito bem, você fez a relação aí, né, com o que Eveline propôs também, estava trazendo dessa formação, então realmente dialogam, né, cada uma na sua perspectiva, mas pensam aí a formação dos professores. E aí, eu acho que Mônica pediu, né, também para um complemento, acho que Mônica e Sara não, Mônica. Samantha. É a Samantha e o Leandro. Isso. Samantha e Leandro. Dá para cada um comentar um pouquinho, gente, porque daí a gente tenta ser breve também para não alongar, né? Que depois talvez até acho que a Viviane falou, a gente está curioso para saber, né? Então, assim, o que a gente se propôs, né, a trazer para vocês aqui, né, apresentar o trabalho, falar um pouquinho da nossa experiência do processo de curricularização da extensão, porque a gente está falando tanto aí, né, da questão dos direitos humanos, a gente falou sobre educação popular, a gente falou aqui, né, da importância do letramento no mundo, né, e a gente não pode esquecer também o olhar do Paulo Freire com relação à extensão, né, que ela não é algo que, né, foi constituído historicamente muitas vezes como algo de assistencialismo. E a extensão, gente, ela já tem uma longa caminhada nas universidades, e a gente tem aí um fortalecimento da extensão quando o Fórum de Extensão das Universidades, ele propõe, né, um grande desafio que é acatado ali no Plano Nacional de Educação, lá em 2014, que é você colocar uma meta para que a extensão se torne parte do currículo obrigatório do nosso ensino superior. Né? Hoje de manhã nas mesas lá, até eu coloquei, fiz uma pergunta no chat lá, um desafio, né, nosso, assim, da gente decoloniar o nosso pensamento e tal, mas isso aqui também não deixa de ser, né, a gente fazer esse processo aí de reflexão. Então, o que acontece? O processo da curricularização da extensão, ela se tornou, né, obrigatória a partir de 2018. Então, quem está na universidade, aí, os professores da universidade, que já estavam acostumados a fazer extensão, foi tranquilo. Não sei como é que foi aí, Viviane, né, o pessoal que é das outras universidades, mas são espaços de poder, né, porque a gente tem muito forte a questão da pesquisa, e a extensão sempre renegada e sempre colocada num lugar de assistencialismo, de ajudar a comunidade, não de ouvir essa comunidade, de trazer esse conhecimento popular para dentro da universidade. Então, a extensão tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Não só porque ele tem a obra da extensão, mas quando a gente vai tateando esses conceitos da extensão, a gente vê muito Paulo Freire ali todo o tempo, e a gente não pode perder isso de vista. Então, assim, só para vocês entenderem, a Samantha e eu trabalhávamos diretamente na diretoria de extensão lá do Instituto Federal do Paraná, porque o nosso instituto, gente, ele não tem uma pró-reitoria específica da extensão. A extensão fica junto com a pesquisa, com a inovação e com a pós-graduação. E o Leandro é nosso professor, né, da pós-graduação, e ele também era diretor, né, da pós. Então, ele também acompanhou esse processo. Então, esse ponto da nossa pró-reitoria ser junto é um ponto que a gente viu como até positivo, porque daí um setor conseguiu conversar com o outro, né? E a gente conseguiu fazer uma construção aí durante... a gente ficou 6 anos ali nesse processo da gestão, mas de achar esse lugar para a extensão também, né? Normatizar dentro da instituição, e daí, a partir de 2018, com essa obrigatoriedade, a gente construir de forma coletiva o documento que rege as nossas ações de extensão curricularizadas. E a Samantha, gente, dela vai falar um pouquinho da pesquisa específica dela, que a gente, né, trouxe os dados ali no resumo, que foi justamente analisar isso dentro do Instituto. Então, a ideia aqui, eu vou falar um pouquinho desse conceito, que a gente trouxe, né, para dentro do Instituto, dentro das formações que a gente foi fazendo e da construção desse documento, justamente essa visão da extensão como transformação social e protagonismo estudantil. Porque, para vocês terem ideia, gente, eu entrei na diretoria em 2018, né, que eu assumi lá a direção, enfim. Aí depois a Samantha também foi diretora lá conosco. Tinha professor que cadastrava projeto de extensão que era doação de sangue. Então, assim, né? E a gente viu, assim, eu participei do fórum, a Samantha também do fórum, tanto dos institutos de extensão quanto das universidades,
a quantidade de coisas que a gente via que se eram consideradas extensão. Então, assim, um professor e doar sangue não é extensão, gente, porque tem um processo. Então, isso é o mais absurdo que a gente viu aí nas redes, né? Mas coisas nesse sentido. A gente foi resgatando esses conceitos para trazer essa ideia da extensão, então, como transformação social, e que é, sim, muito importante para o processo formativo dos nossos estudantes, eles serem protagonistas, né? E a gente vê assim que isso está acontecendo, tá, gente? Porque a extensão foi para o currículo e agora vai chover pesquisa sobre isso, né? Mas assim, de ter gente que achar qualquer coisa que faz com a comunidade externa é extensão, e não, o aluno tem que estar envolvido como protagonista, porque se ele não estiver ali numa situação que ele está aprendendo com aquele processo e participando da construção do processo, gente, ele é só um espectador. Então, oferecer, por exemplo, um curso de línguas, que o meu aluno só é aluno do curso de línguas, não é extensão isso é ensino, puramente ensino. Porque a extensão, ela vai trazer o quê? A necessidade desse aluno entender aquela comunidade, né? Então, existem metodologias também dentro da extensão. Mas eu não vou me alongar, eu vou passar para a Samantha. E daí o Leandro também fala um pouquinho da experiência que ele foi orientador dela no mestrado. Como que foi essa perspectiva, então, na pesquisa que ela fez específica ali do mestrado com o curso nosso? Perfeito, obrigada, Mônica. Acho que só complementando, né, um pouquinho antes de falar da minha pesquisa, mas dessas questões das diretrizes, né, que a Mônica já abordou ali uma introdução, né, a vinculação direta que tem, né, a participação de Freire com as diretrizes da extensão, né, quando a gente olha lá os documentos nacionais, não só do Instituto, mas assim, as orientações nacionais do que é extensão e como deve ser realizada a extensão nas instituições de ensino, dentro das 5 diretrizes lá fica muito evidente, né, que está falando do diálogo com as comunidades, né, da participação da comunidade nesse diálogo, nessa decisão das ações que serão realizadas, está falando da transformação social, né, desse viés transformador, está falando do impacto na formação dos estudantes, que é, como a Mônica falou, o estudante como protagonista e não apenas como um auxiliar, mas ele estar à frente, né, protagonizando todas as ações. E também a questão da indissociabilidade, né, da extensão com a pesquisa e com o ensino. Então, essa forte vinculação aí com o viés freiriano, né, de todas as práticas e todo o conhecimento que ele nos trouxe, que estão aí diretamente ligados à extensão também. E falando rapidinho da minha pesquisa, que é uma parte dos resultados nós trouxemos aqui, né, no nosso resumo, que foi submetido ao evento hoje. Eu abordei, então eu participei do programa do Prof.PT, então o professor Leandro já falou um pouquinho, né, ele foi meu orientador, é o programa de educação profissional e tecnológica a nível nacional, então nós temos um polo no Paraná, que fica no campus Curitiba, né, então eu terminei, defendi o mestrado em finalzinho, dezembro de 2022, e a minha pesquisa, ela abordou especificamente a curricularização da extensão nos cursos tecnólogos do IFPR, né, então uma das modalidades de curso que nós ofertamos no IFPR são esses cursos superiores de tecnologia, né, cursos que duram de 2 anos e meio até 4 anos, né, são cursos específicos voltados à área tecnológica, nós fizemos um levantamento na época dos docentes vinculados a esses cursos, eram 32 cursos na época, em torno de 450 docentes, nós fizemos um levantamento, né, com o objetivo de verificar se esses docentes compreendiam o que era a extensão, quais as diretrizes da extensão, se eles conheciam as normativas, né, para quê? Naquele entendimento de que, para que a gente conseguisse curricularizar os cursos na instituição, nós precisaríamos que os servidores envolvidos, não só os docentes, né, mas os técnicos administrativos e a comunidade, os próprios estudantes também, eles tivessem essa necessidade de compreender antes o que era a extensão, para depois a gente conseguir, de fato, curricularizar, né? Curricularizar da forma correta, né? Atendendo a essas diretrizes nacionais, não para cumprir um protocolo, ou até como o Mamadou escreveu ali no chat, né? A banalização da extensão, né? Que não é esse o objetivo da curricularização, né? Se a gente for estudar lá os documentos iniciais, até quando se criou a comissão dentro do MEC, quando foram estruturar essa resolução, né, a criação dessa resolução, tem muito bem detalhado e fundamentado o objetivo da extensão curricularizada, né, muito além de apenas cumprir um protocolo, uma legislação, ou simplesmente dar créditos por dar créditos, né, mas que os alunos vivenciem na prática essa situação transformadora, né, que eles tenham essa prática de transformação social, que eles consigam, ao terminar o curso,
vivenciar isso e serem agentes de transformação na sociedade, né, no trabalho, nas comunidades. Então, tem aí um porquê, né, uma fundamentação da extensão muito, muito importante, muito rica, né, e com certeza as contribuições de Freire né, foram fundamentais aí para que a gente hoje tivesse esse cenário, né, que a gente tenha hoje esse cenário da extensão nos currículos. Então, fizemos esse levantamento, né, um resultado muito positivo, que a gente conseguiu, ao final, ali, diagnosticar que a maioria dos nossos docentes compreendiam, sim, as concepções da extensão, já tinham muita experiência extensionista, muito antes de se ter a curricularização, eles já realizavam ações, então foi um resultado aí bem positivo com relação a isso, né? Não vou me delongar muito, mas, assim, acho que o principal que a gente pode trazer aqui nesse momento de fala é a questão uma das questões que nós abordamos com os docentes foi justamente verificar com eles qual que era o motivador deles estarem desenvolvendo ações de extensão, né? Por que eles identificavam? Porque como na instituição eles têm a liberdade de ofertar ou pesquisa ou extensão, no nosso caso do IFPR também tem projetos de inovação que eles podem desenvolver algumas horas, o porquê que eles estavam optando pela extensão, né? E como resultado, o que a gente teve? A maioria deles demonstrou o interesse, a motivação no sentido da transformação social, né? Da importância da extensão para a transformação social, sendo esse um motivador, né? Também comentaram sobre a formação discente, a socialização dos conhecimentos, a carreira, né? Valorização da carreira docente, e entre outros motivos. Mas acho que esse é o principal elemento que nós trouxemos como vinculação, né? A participação, a influência, né, de Freire nos estudos com relação a isso. Obrigada. Muito obrigada, Samantha. Não sei se Leandro vai completar com algo, mas Samantha e Mônica, a extensão aqui, como eu coloquei, né, ela é muito, muito potente também, e a gente tem a marca, né, de ter tido Paulo Freire enquanto atuante na universidade e podendo aí contribuir, né, com as suas ações no âmbito da extensão da UFPE, né, que hoje se chama UFPE. Então, nós seguimos muito, muito fortemente os seus princípios e também aconteceu um movimento, né, de pensar, quando eu entrei enquanto docente, a curricularização estava no auge das suas normativas sendo estabelecidas, a gente sabe que tiveram muitas prorrogações também, né, no âmbito da universidade hoje, a gente tem a resolução da extensão que foi finalizada o ano passado, e a gente vem cada vez mais avançando e justamente discutindo esses aspectos em torno da participação do aluno, né, do que é a extensão, dos 5 Is, que são necessários aí para que a gente possa caracterizar as ações de extensão. Depois a gente continua aí trocando figurinhas, porque eu gostei muito de escutar, né, o que vocês trazem, fiquei muito curiosa a princípio quando vocês disseram o perfil, né, técnicas atuando na extensão, aí depois eu entendi o porquê, né, porque vocês estavam numa diretoria e pensando esse processo todo aí em torno da universidade, né, do instituto, no caso, que vocês atuam. Leandro, você quer completar? Você abriu, não sei se vai, aí a gente passa para a Sara, para a gente dar a sequência e não quebrar, né? Tá tão bom esse fluxo de ideias, a gente está tão feliz. Não, tranquilo, só dar os parabéns tanto para a Mônica quanto a Samantha por trazerem o tema, né? Dizer que os institutos federais, né? Creio que a maioria deva conhecer, mas enfim, também está dentro do rol das nossas atividades, seja enquanto docentes. E eu acho que é também importante, se até as meninas só quiserem complementar, né? Uma das características também específicas aqui do Instituto Federal do Paraná é a possibilidade também dos técnicos e das técnicas administrativas em educação também fazerem extensão, né? Inclusive, uma grande parte aí dos projetos são tocados, criados e administrados, gestados pelos técnicos, né? Então, é importante, é um tipo de atividade que, feita da maneira como ela foi planejada e pensada, né, e com as contribuições também de Freire, ela ocorre de uma maneira que realmente gera uma mudança social, gera um engrandecimento, não só das comunidades, mas também da própria instituição, né, que passa a ver o outro, né, e derrubam-se esses muros que existem entre as instituições de ensino e o público externo, né, e aí mostra-se que o conhecimento ele é fluido, né.
Lê, deixa eu complementar uma coisa, eu prometo, Vivi, que vou ser bem rapidinha, até eles vão achar que eu sou repetitiva, mas a gente tem vários projetos, assim, que são exemplos disso, né, e duas questões importantes, né, a questão dos técnicos, que são da educação, a gente não pode esquecê-los enquanto profissionais da educação, a gente tem, né, experiência na base da escola, eu e a Samantha também, a gente já veio, né, a gente veio lá da base, a nossa formação é docência. Então, isso contribui muito, porque você envolve a instituição como um todo. Então, é bem bacana essa experiência, e a gente tem um projeto nosso que foi medalhista Paulo Freire em 2017, que é um projeto com pescadoras e pescadores artesanais, em que houve uma mudança na comunidade, eles inclusive conseguiram mudanças de legislação com relação a pescas tradicionais, com a questão da pesquisa entrando junto, para mostrar, né, que aquelas pescas artesanais não faziam prejuízo ao meio ambiente, porque é uma região ali de questão de preservação ambiental e também de formação de agentes na questão dos direitos humanos. Então, a gente tem, assim, a partir desse projeto, toda uma mobilização de movimento social desses pescadores e principalmente das pescadoras que passaram a se enxergar também como pescadoras, porque antes elas eram as esposas dos pescadores. Então, a gente tem uma transformação tão grande que, por exemplo, a escola que ia ser fechada numa das ilhas aqui do Paraná, ela foi ampliada e hoje atende até o ensino médio. Então, assim, são lutas que essas populações acabaram, né, travando e com parcerias, assim, com o Ministério Público, né, com alguns órgãos estaduais também, né, e sempre assim, numa metodologia, eu cito sempre esse projeto, a gente tem outros também maravilhosos, até que tem o das benzedeiras, que é maravilhoso, mas é porque a metodologia, ela é toda trazida da educação do campo, que você escuta realmente as demandas da comunidade, a partir dessas demandas você cria essas ações. Então, é fantástico. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente dá para deixar até o e-mail ali, né, Samantha, da diretoria, ali, enfim. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente conta, né, coloca vocês em rede aí com os coordenadores desses projetos, mas assim, é apaixonante, não é porque a gente trabalha no Instituto, tá, gente? Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre estar divulgando, tá? Chegou agora. Pronto. Depois a gente retoma, Mônica, isso, né? A gente volta aí para abrir esse debate e a gente passa para a Sara, então, que já pediu aí para colaborar com o trabalho dela. Vou conseguir encaixar nessa fala de Samantha, de Mônica, acredito, e vou retomar um pouco lá do que a colega que iniciou a fala, que agora não sei, não estou vendo mais ela aqui no grupo, que eu acho que chama Vivian, falou, né, sobre direitos humanos e como Mônica e Samantha tratam um pouquinho da curricularização, da extensão da experiência, das atividades que elas desenvolvem, então, através do Instituto Federal. Eu, então, tive a inspiração de realizar um projeto de pesquisa e o que eu propus aqui para o grupo seria um trabalho, então, que tem sido desenvolvido pelo Gabriel, que é meu orientando, e que participa desse projeto de pesquisa, e também aluno de disciplina de Educação para Direitos Humanos, que eu leciono, mas é uma disciplina que tem uma carga horária majoritária de curricularização da extensão. E ao longo dos semestres em que eu venho lecionando essa disciplina, a gente tem buscado focar dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável a responsabilidade socioambiental. E eu percebo uma dificuldade conceitual, muitas vezes, entre os acadêmicos e também, claro, a comunidade, ela traz para nós as demandas, né, usando aqui a fala da Mônica, e a gente realiza junto com a comunidade um diagnóstico, enfim, a respeito do que pode ser feito em termos socioambientais, num aspecto local, e a gente sempre se coloca como protagonista, né, num universo do individual para o coletivo. Então, basicamente, o nosso projeto Guarda-Chuva é aquecimento global, minha responsabilidade, e a partir disso a gente desenvolve os conteúdos. Daí
que no projeto de pesquisa eu tenho buscado atender a essa situação um pouco deficitária relacionada à conceituação. Por que é importante o agir, mas de onde vem esse agir, né? E se a gente deseja ser transformador e ter, né, a partir da educação transformadora, de fato, realizar algo, né, no nosso espaço, e em termos coletivos, é importante, né, essa identificação do acadêmico, da acadêmica, em relação ao que se propõe e ao que se executa em termos de curricularização da extensão. Então, a pesquisa tem atendido a essa certa deficiência, daí que se chegou a partir da responsabilidade socioambiental, não somente olhando para um conteúdo de direitos humanos, mas daí se apoiando no aspecto constitucional nacional e da função social da propriedade, dentro do que representa essa função social, que hoje não pode ser dissociada da função socioambiental. O Gabriel e eu estamos desenvolvendo, né, um artigo científico buscando essas conceituações, e essas conceituações têm auxiliado a gente quando vamos propor, né, a cada renovação semestral das nossas atividades de extensão relacionadas aí a esse guarda-chuva aquecimento global, minha responsabilidade. É mais ou menos nesse sentido a minha contribuição. Não sei se eu consegui fazer uma conexão com tantas coisas, né? Eu poderia aqui compartilhar muitas experiências também, mas é excelente poder ouvir as experiências de vocês, né? Perceber que dentro dos conteúdos teóricos, desde o que vocês apontam, né, e ressaltam no pensamento de Paulo Freire, sinto essas nossas atividades muito vinculadas a esse protagonismo de cada um dentro da transformação do todo, né? E tem a ver com horizontalização, né, dos conhecimentos, enfim, e também sempre, né, a inspiração para a educação para direitos humanos, ou superação da educação bancária, como o próprio Freire traz, né, na obra dele, né? Agradeço a oportunidade, agradeço por poder ouvir, né, e conhecer um pouquinho do que vocês estudam, e é sempre inspirador, e também a percepção de que não estamos trabalhando sozinhos, né? Estamos aí realizando em cada ponto onde estamos algo muito significativo, né, para os direitos humanos. Enfim, muito obrigada. É muito interessante, Sara, porque a gente sai de um trabalho que fala da extensão como um todo na instituição, e você vem com o seu trabalho, né, diretamente de extensão. Então, vejam como é interessante isso, né, o quanto... Eu ia deixar para falar depois, mas eu vou só fazer um comentário do quanto a gente está vendo aqui alguns trabalhos que trazem as reflexões mais de base, né, do que é que a gente precisa pensar, a sociedade que está trazendo. Claro, aqui, de certa forma, todo mundo está no contexto universitário, seja enquanto estudante, enquanto docente, né? Mas as reflexões, elas partem desse olhar mais, por vezes, mais social. E aí, outros trabalhos que mostram como que a universidade pode dialogar com a sociedade por meio da extensão, né? Então, claro que junto com a pesquisa, junto com o ensino, mas a extensão vai se fazendo presente nesse tripé, né, e de igual, como a gente quer, né, Mônica, que seja considerado. Eu vou passar para o Wilson, que já faz um tempão que está aí, acho que ele e Fino vão falar algo para a gente. Estou chegando bem aí, gostaria que me confirmasse. Sim. Certo. Então, o nosso trabalho tem como tema a educação como instrumento para a construção da paz e o respeito à diversidade cultural, olhares sobre a Guiné-Bissau na perspectiva freiriana. Então, antes de ir para falar assim do objetivo desse trabalho, né, gostaria de voltar um pouquinho para falar
do contexto histórico e sociocultural da Guiné-Bissau para percebermos melhor de onde é que partimos e para onde é que queremos ir com a nossa proposta, ou seja, com o objetivo deste trabalho, né? Então, a Guiné-Bissau é um país assim caracterizado por um caldeirão, né, da diversidade cultural. Isso tem a sua causa, né, a sua origem, né? Para falar da origem disso, vou voltar ao contexto histórico para falar da Guiné-Bissau um pouquinho, né, para dar a ideia mais ou menos sobre isso. Então, a Guiné-Bissau é um país situado, né, na costa ocidental da África. Acontece que, no passado, o país, ou seja, o atual território da Guiné-Bissau era um receptáculo, quer dizer, era um lugar que acolhia diferentes outros povos que saíam das outras partes da África e iam para a Guiné-Bissau. Acho que travou, não foi? Voltou. Tá para todo mundo? Wilson? Travou de novo. Travou. Ah, que pena. Se você quiser desligar a câmera, de repente fica o sinal mais fluido. Não sei se ele sabe que travou, hein? Wilson? Acho que está com delay, né? Estão ouvindo agora? Sim. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Nossa. Deixa eu ver essa. Daiane está dando os comandos ali no chat. Vamos ver se eles retornam. E a gente aguarda um pouquinho, mas enquanto eles vão restabelecendo o sinal, a gente pode continuar aí a nossa conversa, né, que a gente fez. Eu acho que o Fabiano caiu também, né, Daiane? O Fabiano, licença, o Fabiano, ele na verdade não ia apresentar aqui. Ele entrou no link para pedir um apoio porque ele estava perdido lá na PUC. Aí eu passei o contato de Eva para ele e ele já conseguiu se encontrar lá na salinha dele. Ah, tá. Então tá junto as apresentações aqui, é isso? Eu não sei se está aí, professora, mas ele vai apresentar presencial. Vou até olhar. Tá assim, ó, construindo uma prática docente reflexiva, tecnologia de formação, que foi o que ele falou. Pronto, aí eu vou explicar por quê. Porque a gente enviou um e-mail para o pessoal para ter uma certeza de quem ia apresentar online, porque no sistema a gente não estava conseguindo identificar. Aí o Fabiano mandou um e-mail para o Centro Paulo Freire dizendo que não tinha certeza se ia conseguir apresentar presencialmente. Então, ele colocou o nome dele no online para uma precaução. Ah, entendi. Então, tá tranquilo, viu, gente? É só para a gente não considerar, né, que ele tenha nos deixado assim, apesar de que a gente queria acompanhar o trabalho dele também. Estou chateada por isso. Vamos lá. Fino, a gente te escuta um pouquinho. Talvez se você tentar sair desse sinal e retornar, pode facilitar. Acho que já consegui entrar direito. Será? Vocês estão ouvindo direito? Nós não escutamos, está chegando muito, cortando muito. Eu acho que deve ser a internet daqui. A internet está um pouco complicado conosco aqui. Agora melhorou um pouco, viu? Quem sabe, você acha que a gente deve desligar, se a gente desligar os nossos vídeos também ajuda eles? Né? A gente pode, não, né? Dá agora para me ouvir bem aí? Para ver se o sinal fica mais leve para eles. Agora sim. Talvez estamos aqui, a internet está oscilando muito mesmo. Então, tive dificuldade.
Tudo bem, mas nós queremos escutar vocês. Vamos ver se a gente consegue agora. Tá. Agora entrei pelo celular mesmo. Não sei se vai dar certo desta vez. Pode Não sei se posso prosseguir ou esperar. Pode sim. Pode prosseguir. Então, como eu estava a dizer que antes de irmos para aquilo que é o objetivo desse trabalho, é preciso que eu faça ainda uma contextualização histórica e sociocultural sobre a Guiné-Bissau, né? Para entendermos assim melhor onde é que foi o ponto de partida para a realização desse trabalho, né? Que é um trabalho também em andamento, não é um trabalho assim findo, né? Mas tem ainda um caminho a ser traçado ainda para depois chegar à última versão, né? Então, voltando àquilo que se diz, aquilo que está ligado ao contexto histórico sobre a Guiné-Bissau, é que a Guiné-Bissau no passado foi um espaço que acolhia diferentes outros povos que saíam de outras partes da África e iam lá para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau representava esse espaço, abrigo, né? Um lugar favorável para as atividades, por exemplo, agrícola, atividade pastoril e pesca também. Então, a Guiné-Bissau representava esse espaço, assim, um espaço refúgio de diferentes outros povos que lá iam para encontrar assim uma boa condição para a sobrevivência. Então, o território passou a ser assim um espaço que acolheu diferentes povos, né? A partir desse momento, essa área da atual Guiné-Bissau congregou diferentes povos, né? Além disso, a partir do século VIII aos meados do século IX, houve também a presença dos árabes no território, não só no território da Guiné-Bissau, mas na costa da África, né? Então, a Guiné-Bissau teve também essa influência dos árabes. E eles, quando foram lá, um dos elementos culturais que levaram é a religião, né? A religião islâmica. Então, a partir desse momento, podemos ver também um dos traços culturais que caracteriza a diversidade cultural existente na Guiné-Bissau. Além disso, a partir do século IX, século XV, houve também a invasão dos portugueses, que lá foram à busca de alguns recursos, né? Então, os portugueses, como são os cristãos, né? Ao chegarem na Guiné-Bissau, introduziram também a religião cristã. Além do islamismo que eu falei, que foi levado pelos árabes no território guineense, temos também o cristianismo. Então, falando das outras religiões de matriz, ou seja, tradições religiosas de matriz africana, essas diferentes etnias, né, que iam na Guiné-Bissau, né, buscando esse refúgio. Cada uma dessas etnias, né, esses povos tinham as suas tradições religiosas. Então, a partir disso, podemos ver que a Guiné-Bissau é um país assim caracterizado pelo pluralismo religioso. Então, a partir disso, a Guiné-Bissau teve luta contra os portugueses. Essa luta é luta pela independência, luta pela emancipação. Depois de Guiné-Bissau conquistar a sua independência em 1973, independência unilateral, e depois a independência assim, reconhecida pela comunidade internacional e o próprio Portugal em 1974, na Constituição da República de Guiné-Bissau, né, é expresso no primeiro artigo, né, da Constituição da República de Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau como Estado soberano, democrático, laico e unitário, visto que possui entre a sua população diferentes etnias e diferentes religiões. Então, a partir disso, podemos pensar a Guiné-Bissau. Será que essa diversidade levada em consideração na nossa Constituição de República é levada em consideração na realidade dos guineenses, na relação interpessoal? A partir disso, temos como objetivo, nesse trabalho, de pensar a educação como forma de combater violência e intolerância religiosa na Guiné-Bissau. Porque nos últimos tempos temos constatado algumas mudanças no que concerne a convivência religiosa na Guiné-Bissau. Antes,
parecia que, como se fosse uma coisa natural. Os guineenses conviviam bem, respeitando as diferenças religiosas. Numa casa, você pode ver pessoas de diferentes crenças religiosas, mas essas pessoas convivem bem, sem nenhum problema. Mas, nos últimos momentos, temos visto algumas mudanças. Então, a partir disso, temos essa proposta, né, de debater, pensar a educação como um instrumento, né? Um instrumento de combate à violência e intolerância religiosa. Então, temos como objetivos específicos que é de pretender saber se a população tem a noção sobre a natureza do Estado guineense, entender como se lida com a diversidade religiosa presente no país. E, por último, vamos tentar destacar o papel da educação sobre a diversidade e promoção da paz a partir do olhar freiriano. Em seguida, o colega vai dar alguma contribuição a respeito do nosso trabalho, filho. Depois eu volto de novo para prosseguir. Boa tarde, mais uma vez. Continuando com a fala do colega, como ele bem traçou a trajetória histórica da Guiné-Bissau, assim como da educação que o Mamadou já havia falado antes. E lembrando que também, né, antes do período da chegada dos europeus, a invasão dos portugueses lá na Guiné-Bissau, a gente tinha um tipo de educação baseada na oralidade. Ou seja, naquela época, a oralidade é o principal instrumento de transmissão de conhecimento no nosso país. Então, sendo um país com diversidade cultural e diversidade linguística, como bem apontou Wilson, vimos nos últimos momentos no nosso país eu diria que uma briga entre as religiões. Então, o que vai contra o primeiro artigo da nossa Constituição da República, que fala sobre a laicidade do país. Então, o nosso país não tem uma religião do Estado. Por exemplo, dizer que no Marrocos, que é um país islâmico, tem Islão como a religião do Estado. Então, no nosso país não tem esse tipo de religião. Então, o país é laico, sendo que cada um tem o seu direito de escolher a religião que ele quiser adorar, o Deus que ele quiser adorar. Então, na base dessa briga entre religião tradicional e católica e protestante, então, tentamos fazer essa proposta de trabalho, de falar sobre educação como instrumento para a construção da paz e respeito à diversidade cultural. Então, antes disso, o Washington havia demonstrado que no seu capítulo do livro, no seu capítulo chamado A Nova Era da Política Mundial, ele havia previsto de que as guerras não vão ser, ou seja, as guerras não vão acontecer através de choque das relações sociais, sendo tipo assim entre pobres ou ricos. Então, a guerra vai ser entre diferentes grupos culturais, o que está acontecendo agora no nosso país. Então, houve incêndios de lugares tradicionais, de adoração tradicional, e também, em jeito de resposta, houve incêndios também nas igrejas ou mesquitas no país. Então, foi a partir disso que a gente quer pensar a educação como um instrumento que possa ajudar a população guineense entender o próprio Estado, porque meio que a gente não está nessa linha de entender como surgiu o nosso Estado, ou a gente não tem conhecimento da nossa Constituição da República, a gente não está respeitando aquilo que está na nossa Carta Magna. Então foi a partir disso que a gente quer propostar esse trabalho e ao fim de fazer a população, quem tiver a oportunidade de ler, se a gente conseguir desenvolver esse trabalho de direito, quem tiver a oportunidade de ler, talvez tenha um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo na Guiné-Bissau, o que a nossa Carta Magna propôs para a gente. Então, eu acho que, com base nas experiências de Freire, a gente pode ter um avanço, porque a educação libertadora pressupõe respeito à diversidade cultural, liberdade para tudo. Então, com base nisso,
vamos poder, assim, desenvolver de um jeito que não possa, que não seja, tipo, colocar a liberdade de um em causa. Então, a nossa proposta vai basear nesse sentido de pegar a educação e olhar e pensar a educação como forma de transformar a sociedade guinense. E eu não sei se posso contar, mas por respeito ao tempo, qualquer coisa a gente volta de novo. Obrigado. Muito obrigada, Fino e Wilson, e que maravilhoso esse contexto todo que vocês nos trouxeram. E à medida que vocês vão expondo, a gente também se identifica, porque fomos colonizados, né, pelo mesmo colonizador, e muito do que vocês trazem é a nossa realidade também. Claro, né, que aqui a gente tem uma circunstância um tanto diferente, mas ao mesmo tempo tão próxima, tão parecida. E esses aspectos de pensar essa diversidade cultural e essa intolerância religiosa, a gente passa muito, muito, muito forte aqui no país. Eu acho que vocês acompanhando isso, né, claro que o estudo que vocês dois, eu acredito que estão trazendo é mais diretamente no país de origem, mas aqui, vocês acompanhando, né, tem vendo o quanto a gente está aí enfrentando questões de preconceito mesmo, né, relacionadas aos aspectos religiosos, de as pessoas não se respeitarem, de a gente ter aí, no âmbito econômico, político, algo muito forte com relação a isso. Eu quero abrir agora, né, a discussão para que todo mundo possa ir agora, uma vez que nós eu acredito que finalizamos, né, Daiane, todas as apresentações. Tivemos 2 ausências, Gregory também, eu não tinha percebido antes, mas não veio, então 2 trabalhos, e Fabiano que nos abandonou, mas eu deixo para vocês agora colocarem, né, exporem assim, já houve uma sequência, né, de organização de ideias, mas eu queria que vocês, de forma agora mais leve também, mais livre, pudessem fazer as suas considerações, aí que a gente já está caminhando para o tempo final, que é até às 16 o nosso diálogo. Ele apresentou também presencialmente. Obrigada, Daiane. Mônica? Oi, estão me ouvindo, gente? Sim. Então tá bom. É só uma curiosidade que eu ia perguntar para os meninos lá da Guiné-Bissau. Lá também está acontecendo o mesmo movimento que aqui, que a gente vê grupos religiosos que estão ascendendo a questões de cargos políticos, enfim, né, e criam bancadas específicas. Esse tipo de movimento, né, que você vê a presença da religiosidade no Congresso, por exemplo, acontece lá também? É só uma curiosidade, porque eu achei muito interessante, né, vocês trazerem esse contexto, porque a gente conhece muito pouco, né, sobre toda a história da África, que é gigantesca, e eu não conhecia vários aspectos da história de Guiné-Bissau. Esse movimento que a gente vê aqui no Brasil, isso também está acontecendo lá? Porque vocês relatam, né, essa questão da intolerância, né, de ataques, mas isso está acontecendo no nível, assim, só instâncias governamentais, isso também está acontecendo? É só isso. Desculpe, eu não ouvi bem assim a pergunta devido à internet, estava cortando um pouquinho. Se pudesse repetir, aí ajudaria muito mesmo, né? Você quer repetir, Mônica? Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá. Sim, dá para ouvir. Se na Guiné está acontecendo o mesmo movimento que aqui no Brasil está acontecendo, de pessoas de determinadas religiões, né, ascenderem a cargos, por exemplo, políticos, né, para que isso influencie, por exemplo, as questões de Estado, né? Vocês comentaram dessa intolerância, né, de ter ataques a determinadas religiões, mas está acontecendo a mesma coisa que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem as bancadas de religião no Congresso, por exemplo? Não sei se agora você conseguiu entender. Sim, entendi. Na Guiné-Bissau, nos últimos tempos, aquilo que se percebe lá é que, por exemplo, algumas pessoas, alguns políticos aproveitam de pertença religiosa, né? Às vezes proferem um tipo de discurso para, tipo,
ter simpatia de uma certa religião a fim de conseguir voto no momento de eleição. Isso se constata na Guiné-Bissau nos últimos tempos, né? Então, muitas pessoas são arrastadas por esses discursos, né, segregacionistas, que são discursos de dividir para reinar. Isso se constata na Guiné-Bissau. Só para complementar a fala do colega, é tipo assim, lá a gente, ou seja, não existe um grupo, por dizer, eu estou lá há 7 anos já, mas nunca vi, tipo assim, um grupo religioso sair na rua, fazer reivindicações, queimando algumas coisas assim que possam prejudicar a movimentação das pessoas. Então, a reivindicação de lá é diferente daqui. Como eu disse, o Estado é laico, então o Estado não pode, tipo assim, defender uma religião e deixar a outra. Então, nesse sentido, as pessoas não saiam assim, tipo, pessoas de religião tradicional ou de religião muçulmana, sair assim na rua, reivindicar o que está acontecendo, não. Por isso que tem esse incêndio, hoje incêndio aqui, amanhã vai para o outro lado. Então, não existe assim, uma intervenção de Estado que possa defender uma outra religião ou tipo assim, defender a religião muçulmana e deixar a religião católica. Isso não acontece, é bem diferente com o Brasil. Então, ainda há uma sensatez melhor, digamos assim, do que aqui, né, Mônica? Porque aqui a gente vê, também se considera o Estado laico, mas a gente não tem, não dá para dizer, né, que não há esse avanço aí em tentar mudar essa situação. Mamadou, Mônica quer falar algo antes de passar para ele? Não, foi só que eu tive a mesma sensação que você, que lá ainda há esperança. Não, na verdade, eu só queria contribuir também com essa fala, né, respondendo a Mônica. Os movimentos que nós temos lá são da outra natureza, é completamente diferente, até porque a forma de colonização é diferente. Nós tivemos uma outra forma de colonização, que é de exploração. Então, temos uma outra formação etnográfica lá em Guiné, conjuntos étnicos, é completamente diferente de como o Brasil é formado. Então, acho que a pergunta da Mônica é se, no caso, existe esses movimentos, por exemplo, como ali você tem no parlamento uma bancada evangélica. Não, no parlamento guinense não tem isso, uma bancada específica de uma etnia ou de um grupo religioso. Não, isso, se essa foi a tua pergunta, não existe. Mas em qualquer sociedade existem conflitos sociais básicos, né? Como, por exemplo, como a gente tem várias comunidades, como é que eu posso dizer, tradicionais também. Por exemplo, aqui tem muita questão de invasão das terras indígenas, essas coisas. Então, esses conflitos sociais em toda parte vai existir. Então, lá em Guiné também temos os nossos conflitos específicos, mas não é bem da natureza como o que acontece aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer aos colegas. Parece que contemplaram a pergunta da Mônica. Eu não percebi bem aqui, devido a alguns cortes. Talvez tenha respondido alguma coisa que não foi a pergunta mesmo, diretamente, né? Mas que bom os colegas conseguiram contemplar. Né? Não, você respondeu também. A tua resposta, Wilson, foi bem também na mesma direção. Foi pertinente, mas a situação é assim, apesar de a gente ter algo que se aproxima em termos de ser colonizado, Mamadou nos coloca que são histórias diferentes, são territórios diferentes, situações diferentes, e por isso os conflitos também são outros, né? Sim. Então, Fino, que bom que a gente está te vendo agora, se você quiser colocar algo, e quem mais quiser colaborar, a gente já está aí para os nossos minutos finais, se quiserem trazer mais algumas considerações, os aspectos culturais e que extrapolam o nosso cotidiano, nos trazem muitas reflexões e curiosidades sempre, por isso que a gente precisa dialogar, né? Porque a gente precisa também entender esse outro e
esse olhar, justamente por esses momentos que a gente troca, né? Que a gente se coloca e tenta compreender outras realidades, entender que a nossa não é única e não é a verdadeira, é mais uma. Sim, professora. Eu queria destacar uma outra coisa, que talvez que não faça parte desse debate, mas foi um ponto de divergência entre Freire e Amílcar Cabral. Sabe que no nosso país a língua de ensino é o português. Só que a gente tem uma outra língua que é crioulo, que é falada quase 90% das pessoas. O português, vou chutar aqui, diria que 15% falam português no país. Então, pegar o português como a língua de ensino num país da diversidade cultural e linguística, em que o português é a terceira língua mais falada. A primeira língua é o crioulo, a gente tem aquelas línguas tradicionais no país. Então, o professor queria que o crioulo fosse, ou uma das línguas tradicionais fosse língua de ensino, principalmente o crioulo, porque se botar também o manjaco ou fula, você vai ter que vai ter problema com outras etnias que não falam aquela língua. Então, o certo seria colocar o crioulo como a língua de ensino. Então, foi nessa base de colocação da política linguística do ensino que Paulo Freire teve divergência com Amílcar Cabral. Mas eu acho que o Manu sabe muito bem disso. Ele estuda política linguística. É só isso. Muito bem. Diferente da gente aqui no Brasil, que teve um determinado momento que português passou a ser a língua oficial e nenhuma outra poderia ser falada. Foi proibida. O Freire e o Cabral, eles têm motivos completamente opostos, né? Porque o Freire tinha um pensamento pedagógico para com a língua, obviamente, porque o meio de ensino ali, e o Amílcar Cabral tinha um pensamento muito mais político, né? Então, há uma divergência e cada um tem o seu... eu até escrevi um texto sobre isso, porque muita gente falava que como é que o Amílcar Cabral, um cara que todo com o pensamento que ele tem, né, sobre a questão de libertação, pega uma língua de colonização, porque a gente sabe que português permanecendo como língua de ensino na Guiné é um instrumento ainda que faz com que a própria colonização permaneça ainda no nosso país. Como é que uma pessoa como Cabral não tem esse pensamento? Mas ele tinha uma outra visão. Então eu trago nesse texto é como se você tivesse que fazer uma coisa, mas você analisa e vê os prós e contra. Sim. Mas sempre vai ter pró e contra, mas você vai para um lado que tu acha que vai ser menos prejudicial, mais ou menos isso. Mas como eu já estou com a fala, professora, só para fechar também a minha, eu queria agradecer, né, já que a gente já estava na parte final, e dizer que eu fiquei muito feliz que tinha vários trabalhos com essa perspectiva de direitos humanos, né, que a gente sabe com as guerras que estão acontecendo no mundo, no Paquistão, e na Rússia e tal. Esse é um tema muito em voga no momento. Acho que fiquei muito feliz com os trabalhos que trouxeram essa perspectiva temática assim, para a discussão e tal. E agradecer também, dizer para os meus conterrâneos que o trabalho deles, pelo que eu consegui entender, tem uma importância grande para o nosso país, caso foi concretizado, né? Essa questão de fazer com que as pessoas entenderam a natureza do Estado, que a gente sabe que isso é uma questão muito complexa, inclusive a gente tem um número muito grande de pessoas que são analfabetos. Então, para você, né, às vezes levar um projeto para o país, quando você começa a ir lá nos fundões no interior, você começa a ter essa complexidade, né? E também dizer para eles que o trabalho, parabenizá-los pelo trabalho e agradecer a todo mundo que fez parte desse debate nessa tarde. Agradecer o evento também. Muito obrigada, Mamadou. É isso mesmo, né? O quanto a gente vê aí os diferentes pontos sendo trazidos e a gente precisando dessas discussões de cada um para que a gente possa avançar. E é claro que existem alguns momentos e contextos onde alguns temas urgem mais, e os direitos humanos estão aqui eu acho que não só aqui, mas em outros eventos também se fazendo muito presente, né? Mais alguém quer trazer suas palavras finais?
Eu vou já agradecer à comissão. Essa é a minha primeira participação nesse evento e espero que eu possa fazer mais daqui à frente. Todo mundo que está aqui, as propostas e tudo mais. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Wilson. No mesmo dos colegas, não quero ser indiferente, né? Gostaria de agradecer primeiramente à comissão organizadora deste evento, que é muito útil mesmo. Eu uma ocasião para a partir de reflexões, ideias brilhantes que foram apresentadas aqui. E agradecer de modo particular também ao nosso irmão Amadou, que é da Guiné-Bissau, que trouxe aqui uma reflexão muito importante sobre a Guiné-Bissau. Então, é para dizer que estamos juntos nessa tarefa, né? De trabalhar, fazer trabalhos aqui que são também outras partes do mundo, né? Principalmente do Brasil, né? O que nos ocorreu. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. A gente tentou entender a sua mensagem, acho que a gente conseguiu sentir o seu agradecimento, sim. Quem mais? Algumas pessoas colocaram no chat, né? E Daiane, que é, pelo que ela escreveu. Grácia, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer e eu estou curiosa para ouvir a Daiane. Porque a Daiane assim, colocou. Foi uma tarde assim, incrível, com muitas ideias, muito compartilhamento de saberes, né? Eu fiquei feliz por esse momento, né? Por essa oportunidade de estar junta com vocês. Pode falar, Daiane, estou curiosa. Daiane está seguindo os passos de Maria Mello e vai fazer essa síntese amorosa para a gente, poética. Não é com Maria Mello, viu, gente? Mas o Wilson está com a mãozinha levantada. Ele já falou? Ele falou. Só que ficou... Acho que esqueceu de baixar. Não, porque ele levantou a mãozinha. Eu acho que ele esqueceu de... Eu acho que travou. Não me compara a Maria Mello, pelo amor de Deus, porque aí eu fico triste, porque assim, ela faz uns cordéis que eu sou encantada pelos cordéis de Maria Mello, mas um dia eu chego lá. Eu nem tento, viu? É bem simples, nada demais. Na plataforma virtual de Curitiba, Paraná, no Pré-Colóquio Internacional Paulo Freire, um espaço para o intelecto se expressar. Nomes completos e títulos em destaque. Cada trabalho, um verso, cada tema, uma frase. Eixos temáticos dançam no palco da sabedoria. Currículos, didática, ensino e aprendizagem em harmonia. Interseções de culturas, olhares plurais. A extensão curricular nos guiam através dos canais de diálogos freirianos. Transformação social, protagonismo estudantil, educação ambiental, uma responsabilidade sutil. Tudo posto no diálogo entre Paulo Freire e Hans Jonas, mudança social e responsabilidade se tornam donas de todo o momento dialógico e reflexivo. Santana Ramos e Mônica Luiza caminham juntas, cada uma em sua própria pisada, repensando o cuidado, a enfermagem e a educação. A pedagogia de Paulo Freire sendo nossa principal inspiração. Eliana Bus, Eveline e Daniele Borges Silva, Mamadou Mutaru, Embaló, Vivian Liégia de Araújo Santos, todos, assim como muitos outros que não foram citados, trazem contribuições. Todos fazem cantos, direitos humanos, ética, política, resistência, resiliência. Não deixamos nada de lado, nem nada no canto. Construindo práticas docentes críticas e reflexivas, com a tecnologia e a formação contínua como perspectivas. A alfabetização e os círculos de cultura são olhares sobre a Guiné-Bissau na perspectiva freiriana, em uma epistemológica aventura. A educação popular na visão de Freire e Pestalozzi, formação de professores baseada no amor e no cuidado. Que excelência, amorosidade freiriana, intensificada em tantas palavras. Desapropriação como forma de construir um futuro melhor, transformador.
Essa é a beleza do conhecimento, ensinando-nos um a um e produzindo, reconstruindo, refazendo, a partir de um novo olhar, um olhar que nasce do individual, nasce de cada um e parte para o social, para todos, para uma visão global. Uma construção epistemológica protagonizadora de mundos e perspectivas enriquecedoras, caminhando na utopia do esperançar educativo, social e humanizadora, e a brilhante, amorosa, carinhosa condução da professora Viviane de Bona, que com muito sentimento, né, agora eu estou falando, né, não estou nem lendo mais o que eu escrevi, mas assim, o sentimento que a professora Viviane trouxe para a gente hoje nessa condução, eu nunca tinha visto. Eu já participei de muitas apresentações de trabalho, né, e foi a primeira vez que eu realmente me senti num círculo de cultura dialógico-reflexivo totalmente baseado em Paulo Freire, virtual. Então, assim, parabéns, Viviane, né? Gratidão por essa sua condução incrível. A gente foi fazendo o link, né, de um trabalho com o outro. Eu fiquei assim, gente, como que isso deu certo? Porque, tipo, eu nunca tinha visto dessa forma, entendeu? Só seguindo lista, seguindo, né, quem foi primeiro, quem foi segundo. Então, assim, é muito bom quando a gente muda, né? Quando a gente muda o que está posto. Eu acho que é isso que Paulo Freire tanto traz em suas obras. É o recriar, é o refazer, porque nós que estamos aqui é quem vamos fazer qualquer mudança no mundo, né? Então, muito obrigada a todos pelas considerações, e assim, um prazer imenso meu de aprender com vocês hoje. E que coisa maravilhosa, Daiane, meu Deus, que lindo, eu quero escrever assim, viu? Terminar dessa forma, e é isso, gente, um complementa o outro, um completa, né, o pensamento do outro, e a gente se respeita. E é isso, eu quero mais uma vez agradecer e convidar vocês, porque o Pré-Colóquio ele tem o objetivo, né, de fazer esse movimento de divulgação do colóquio internacional, que a gente já está aí tirando ele, ou na verdade colocando ele no forno, é isso, né, porque já foi preparado, está sendo preparado, e aí em setembro, já vou dizer a data para vocês já agendarem, 19, 20 e 21 de setembro, aqui no Centro de Educação em Recife. Em breve, vocês, com certeza, nas listas aí de participação desse pré-colóquio, vão receber as informações para submissão, né? Aqui a gente teve no pré-colóquio 6 eixos, mas serão 12 eixos, e a gente vai ter aí esses momentos de círculos de cultura de forma presencial, vivida também aqui na universidade, né? Onde é o berço aí de Paulo Freire. Então, estão convidados, e o que eu desejo para vocês, para quem estiver aí em Curitiba, né, ou consiga acompanhar também de forma virtual algumas atividades, é um bom evento, tá, para vocês. Foi um prazer conhecê-los e não vamos perder aí as nossas relações. E eu vi que tem gente que está seguindo no Instagram, então, por favor, coloquem aí também, quem quiser, colocar o seu name, né, o seu endereço, a gente pode seguir, e aí a gente mantém aí as informações. E as nossas pesquisas, acompanhe as nossas pesquisas. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um abraço, boa tarde. Tchau, Samantha. Tchau, pessoal. Daiane, você é uma poetisa, amor. Emocionada. Foi incrível. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, gente. Professora Viviane, obrigada. Olha, espero você aqui, que está pertinho, né, Maranhão? Venha para cá. Vamos. Me procure aqui. Vou estar no evento correndo. Um abraço. Você para gravar.